Bom, é uma alegria sempre estar aqui com vocês, essa família linda que nós formamos e que cada vez mais se expande a partir dessas iniciativas maravilhosas como a de hoje. Então, assim, eu sinto uma gratidão profunda por estar aqui com todos vocês hoje. Eu vou trazer uma reflexão sobre o Tao e as expressões da natureza, né, que estão na Mãe Terra. Então, o tema que eu compartilhei com a nossa amada irmã Terezinha, e ela gostou, foi Mãe Terra, a harmonia do Tao nas expressões da natureza. Porque o Tao, as pessoas pensam que o Tao é algo etéreo, que fica pairando no universo. E o Tao é a própria energia da experiência, é o próprio fluir, é o próprio contato. E ele pode ser experienciado na condição humana, que é a nossa condição. Então, eu preparei uma pequena apresentação para poder compartilhar. Então, eu vou mostrando imagens e vou trazendo algumas reflexões junto com vocês. Com licença. Então, eu começo essa nossa reflexão trazendo essa imagem da nossa Mãe Terra, né? Essa imagem, do ponto de vista civilizatório, ela é recente. Ela foi feita a partir depois de 1960, né? Então, vocês vejam, a humanidade surgiu aqui há milhões de anos, e, no entanto, apenas alguns anos atrás, algumas dezenas de anos atrás, a gente pôde se perceber, né, nessa esfera extraordinária, como diz o físico Carl Sagan, esse pálido ponto azul. Então, nós vamos começar fazendo uma trajetória dessa percepção da nossa casa comum, que a nossa terra é a nossa casa comum, né? E a gente sabe que tudo começou do ponto de vista de uma percepção histórica, né? Até onde a ciência conseguiu identificar, tudo começou com o florescimento de um ovo cósmico, né? Que alguns chamam Big Bang, que aconteceu há cerca de 15 bilhões de anos atrás, onde um ponto densíssimo de matéria eclodiu, espalhando energia por todo o universo, né? E esse universo, essa expansão, né, foi formando todos os corpos celestes, né, a Via Láctea, todas as galáxias que a gente tem notícia, os planetas, os sóis. E nós somos uma parte dessa expressão, a partir desse Big Bang, né, que uma rocha incandescente espiralando começou a adotar um padrão elíptico em torno do nosso Sol, daquela estrela. Então, esse padrão em movimento, no movimento elíptico, começou a adotar uma forma, que antes era uma rocha incandescente, né? Começou a formar essa forma que a gente tem, que é uma forma redonda, ovalada, esférica da Terra, justamente a partir desse movimento em torno do Sol. E aí, então, esse calor começou a ser aprisionado na Terra, as rochas começaram a esfriar, né? Vieram os cristais de água, e aí começou a se formar inicialmente os oceanos escaldantes, né? Aquele ambiente muito inóspito, né? Onde as forças da Terra se mostravam muito, vamos dizer assim, punjantes. E esse encontro, então, também através da atmosfera que começou a se formar, as chuvas ácidas, as nuvens, o calor, né? A Terra, então, esfriando, e o magma no interior da Terra promovendo já uma relação com a força da gravidade. Então, começamos a atrair. Então, toda essa conspiração, né, de fogo, de água, de terra, de ar, se através de uma energia primordial que nós podemos chamar, os hinduístas chamam o prana, né? Nós chamamos o sopro, né? Então, é a energia primordial que integrou todos esses seres na construção de uma realidade que, do ponto de vista biofísico-químico, se iniciou com organismos unicelulares. Organismos unicelulares naquele oceano escaldante, né, cercado de vulcões incandescentes, de terremotos, de chuvas,
ácidas. Então, e esses micro-organismos, então, as bactérias, né, e os micro-organismos, os fungos se formando e construindo aquele cenário que hoje nós podemos sintetizar nessa expressão extraordinária da natureza. Toda aquela convergência de fogo, de terra, de ar, de som, num desenho extraordinário, integrando saberes cósmicos, né, como um DNA cósmico, que integra caos e ordem, que integra dia e noite, que integra expirar e inspirar, que integra uma convivialidade entre os diferentes, né? Então, veio construindo essa biodiversidade, e tudo a partir de um desenho que tem uma beleza subjetiva e objetivamente expressa em toda forma de ver a natureza, e que os estudiosos das escolas antigas de mistério da Grécia chamavam da geometria sagrada, né? É como se fosse um padrão, uma matemática sagrada que integra todos os seres numa fórmula mágica, que é uma função logarítmica. Então, esse desenho integra, e aqui eu trago esse crisântemo, né, para mostrar que a vida ela se expressa em força, beleza, em harmonia e equilíbrio dinâmico no macro e no micro. Então, nós que somos praticantes do Tai Chi, como o mestre Dada nos trouxe, integrando as energias do céu e da terra, construímos essa síntese, né, fluindo nessa linguagem que é a linguagem do Tao. É esse ser extraordinário que está na fonte de tudo, de toda a expressão, é o movimento, né? Então, a gente pode dizer que nós somos filhos e filhas do caos e da ordem e do movimento. Então, quando nós, na nossa prática de Tai Chi, desenvolvemos os nossos movimentos, nós estamos, através dos nossos corpos, através da nossa respiração, replicando, repetindo esse movimento que o universo vem fazendo a cada nascer do dia, a cada pôr do sol, né? A cada inspiração e a cada expiração. E nessa construção extraordinária, nessa convergência magnífica de ousadias, de transformações, de vida, morte, vida, né? Então, nós temos essa imagem que hoje expressa a Terra, mas a Terra nem sempre foi assim. E talvez no futuro, talvez não seja também. Porque, como dizia o Jan Smuts, tudo muda, tudo afeta tudo e tudo é um todo, né? Vou repetir, tudo muda, tudo afeta tudo e tudo é um todo. E já que o pressuposto da vida que nos trouxe até aqui é movimento, então honrar o movimento é honrar a nossa origem, é honrar a nossa herança, é assumir a nossa condição de filhos e filhas da Terra, é assumir uma identidade terrena, né? E esse DNA cósmico que nos integra em movimentos, ele está presente não apenas vamos dizer assim, naquilo que nós podemos perceber, né? Mas, por exemplo, eu trouxe aqui as diferentes espirais, e vocês vejam que a gente vai ver mais para frente também que essa espiral áurea ela se reflete no universo, nas galáxias, e se reflete em nós. Então, nós estamos vivendo um momento em que a humanidade, nesse momento civilizatório, está espiralando, né, em novos conhecimentos, espiralando na direção de uma cultura regenerativa, deixando para trás um passado que nos trouxe até aqui, porque nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, a gente aprendeu isso na escola, na lei de Lavoisier. Então, nós sabemos que o momento que nós estamos vivendo não caiu do céu, despencou na nossa cabeça, não. Foi uma construção, assim como o futuro que poderemos desenhar também será uma construção a partir de algo fundamental nesse DNA cósmico que nós herdamos, que é a harmonia, né? Então, não por acaso, a praça onde surgiu o Bintao, né, Mestre Wu, desenvolvendo esse projeto extraordinário, se chama Praça da Harmonia Universal, porque a harmonia, a palavra harmonia, eu trouxe aqui, vem do grego armos, que significa juntar.
é uma relação sinérgica na qual elementos diferentes e muitas vezes contrastantes complementam-se ao juntar-se. Então, a harmonia não é algo estático. A harmonia é o movimento. A harmonia é 1 mais 1 igual a 3. Todos nós viemos do 1 mais 1 igual a 3. Nosso pai, nossa mãe se uniu, gerou a gente, não é? Então, nós somos 1 mais 1 igual a 3. Então, do mesmo jeito que nós saímos do útero das nossas mães, todos nós saímos do útero das nossas mães fazendo um pacto de inspiração e, em seguida, o segundo pacto, expirar. Nós trouxemos o sopro, né, que é do latim spiritus, significa sopro. Então, quando nós nascemos, nós trouxemos o spiritus, o sopro. E no momento seguinte, nós honramos a dança do universo, a dança do tal, de harmonia, de fluidez, e devolvemos. Então, essa foi a primeira lição que nós recebemos, né? O que você pega é o que você devolve. Então, isso que nós criamos, essa sociedade acumulativa, que nós vamos falar mais à frente, não é uma criação do tal, é uma criação humana, né? E é ela que nós precisamos agora rever. Então, esse universo que saiu de oceanos escaldantes se manifesta nos elementos, né? Na água, esse elemento água, que também, nesse momento, nos pede que a gente olhe para esse elemento com outro olhar, um olhar inclusivo da sua alteridade, né? Com a reverência de reconhecermos nele não uma coisa, como a sociedade contemporânea nos fez acreditar, e a gente até estudou na escola, que a água é H2O, molha, é insípido, inodoro, incolor, ponto final. Não! Nós estamos sendo convidados nesse momento para reconhecer a água como essa presença sagrada. E não por acaso nós viemos imersos em água. E não por acaso todas as tradições espirituais pressupõem a presença da água como um elemento iniciático desse sopro, dessa qualidade de presença. Então, nós temos 3/4 do nosso planeta em água, e nós temos o nosso corpo, mais de 70% em água, igual a Mãe Terra. Então, a água é esse elemento presente nos rios internos do nosso corpo, né? Nas nossas lágrimas, no nosso suor, no nosso ser. E quando a gente fala do tal e fala em fluidez, nós estamos nos referindo, como nos trouxe Yara no poema do Lao Tse, a água como esse elemento extraordinário, essa metáfora fantástica da fluidez, não é? Então, esse espaço que ocupa, eu trouxe um outro serzinho para nos lembrar também a fluidez do tal, num outro exemplar. Esse sapinho, ele tem 2 centímetros no máximo. E vejam como o desenho da vida não poupou em beleza e força. A linguagem dele, com esse laranja, em cima de uma folha, que é o habitat dele, é a floresta, é dessa cor para ele dizer assim, não me toque que eu sou venenoso. Ele está avisando. É a linguagem, a vida tem diferentes linguagens. Então, quando a gente pensa na força da presença do tal na vida, é aquilo que o mestre Jesus falava, né? Quem tiver olhos que veja, quem tiver ouvidos que ouça. Então, a linguagem do tal se encontra expressa no macro, nas galáxias, naquelas espirais extraordinárias, mas também no micro, num sapinho fantástico, né? Que, através dessas cores, se comunica com toda a floresta. Eu trouxe agora um outro serzinho, resultado do processo evolutivo da vida, essa borboleta extraordinária. Não vamos nem comentar a beleza do seu desenho, como que o desenho da vida se expressa de uma forma tão harmoniosa, com uma estética tão claramente colocado, e aqui a gente lembra que a palavra estética, né, é ética exteriorizada, é como a ética da vida se expressa na natureza, né? Então, vamos analisar aqui esse serzinho pequenininho que passa voando pela gente, quando a gente está no jardim, na floresta, na mata, a gente nem presta atenção, mas vejam bem o design dele, ó. Ele tem um equilíbrio perfeito, e se vocês olharem bem, ele tem, ó,
aqui, ele tem uma consciência da sua necessidade de sobrevivência, e isso é muito importante, porque uma das forças que nos traz aqui é essa capacidade que nós temos de sobreviver, é a nossa resiliência, né? A capacidade da gente se adequar aos processos da vida. Então, vejam bem, o design dela, a estética dela mostra dois olhos grandes, um nariz comprido e uma boca imensa, com uma língua vermelha no meio, e o vermelho é veneno, é cuidado, é atenção. Então, vocês vejam que o design dela é uma estética que dialoga completamente com a presença dela na Terra, na vida, como nós, como nós. Nós que praticamos o Tai Chi, é isso que a gente faz. A cada movimento em que você olha a sua mão, que você coloca o pé, que você desloca seu tronco, que você avança ou recua, você está fazendo esse movimento, é a sua dança. Cada um de nós, e daí a importância da gente aprender uns com os outros, essa convivialidade, esse conviver, viver junto. Viver junto não é só para estar um do lado do outro, é para escutar o outro, é para ver a linguagem do outro, é para ver o que o outro traz para mim como aprendizado de ser e estar nesse planeta azul. Não é? Eu trouxe aqui também o exemplo de uma Maria Farinha, né? A gente vê ela passando, correndo lá na praia. É uma coisa extraordinária esse bichinho. Como que ele faz um design? Qualquer engenheiro mecânico, um arquiteto, vai ver a sabedoria dele. E tem uma coisa extraordinária na Maria Farinha. A onda do mar vem, né? Para nós, se uma onda do mar está na nossa canela, a gente já perde o equilíbrio, né? A Maria Farinha está lá, vem a onda, ela se abaixa, a onda passa, depois a onda volta, e ali ela está. Então, ela tem um diálogo perfeito com o território. Ela olha, ela sente onde ela está. Né? Então, isso é muito importante para toda a expressão da vida, e é o que o Tao, através da sua fluidez, da sua presença, nos ensina subjetivamente, né? E bem objetivamente também, para que a gente possa perceber, né, nessa irmandade de filhos e filhas da Terra, toda essa conspiração da vida, para que a gente possa ter uma convivialidade harmoniosa. E também trazendo aqui, eu trouxe essa imagem dessa espiral extraordinária, que é a mesma espiral das galáxias, e que se faz presente, por exemplo, nas ilhas da Polinésia, quando a maré seca. Veja bem que coisa extraordinária. Os ventos desenham uma espiral. E aqui também tem esse antílope, né? Que pré-histórico, que a gente vê os chifres dele, que preserva a mesma espiral, né, áurea, esse mesmo desenho. Então, quando nós falamos, nós trazemos o símbolo do Tao como essa integração yin e yang, né, feminino, masculino, inspiração, expiração, frente, trás, o redondo, a bolinha debaixo do braço, quando a gente abraça a bola, quando a gente faz o movimento do recuar e o repelir do macaco, todos os nossos movimentos são redondos, todos os nossos movimentos evocam esse movimento espiralado que está nas galáxias, está em todos os seres. Vou mostrar mais um aqui para vocês verem, o Nautilus, né? Então, vocês vejam esse ser também pré-histórico, ele apresenta esse design perfeito para ele lidar com os oceanos primordiais, né? E olha dentro dele como é, né? Essa espiral extraordinária também no micro, e vocês vejam a beleza. É importante a gente falar da beleza e da harmonia, que a beleza não é um produto do consumo, a beleza não é um produto para ostentar, a beleza é uma manifestação do ser. Esse Nautilus tem essa espiral nesse azul lindo, compondo com esse laranja dourado, lá dentro, quietinho na conchinha dele, não é para ninguém ver, é porque a vida, a natureza apresenta uma estética. A beleza é fundamental, como dizia Vinícius de Moraes, e todo mundo interpretou que era uma beleza física, exclusivamente não. É uma beleza em toda manifestação. Então, quando a gente olha
esse Nautilus e vê essa espiral, e aí olha, por exemplo, para esse outro ser aqui, ó, o camaleão. Ai, é pena que aqui está cobrindo a caudinha dele, mas eu tenho um detalhe. A cauda dele, já vou passar adiante, mas antes vou comentar sobre a beleza desse animal, né? Esse ser, ele dialoga com a luz, gente. Ele dialoga com o território. Ele dialoga com onde ele está. Então, isso é algo para a gente refletir muito, porque hoje nós somos seres num ecossistema urbano, quase 90% de nós vivem em cidades, né? E essa gente está se mimetizando com o que nas cidades? Com o que a gente deseja como ambiente? Será? Será que o nosso ar reflete o ar que a gente deseja, que os nossos pulmões anseiam por respirar? Será que as águas que a gente deixa fluir com as chuvas fluem limpas para abastecer novamente nossos lençóis freáticos ou nos contaminam? Então, toda essa linguagem da vida que o Tao nos apresenta são reflexões para esse momento de reconstrução, porque nós não vamos voltar para o antigo, né? A gente já sabe disso, a gente já aprendeu isso, né? Tem pessoas ainda que não acreditam, que a gente pensa que a gente vai voltar para o normal. Não existe normal, não existe isso, né? Nós vamos avançar para um outro ponto da espiral, porque o nosso movimento é espiralado e é uma espiral ascendente, como dizem os sábios taoístas, né? Nunca as mesmas flores, mas sempre primavera. Então, a primavera se repete nos ciclos da natureza, mas nós nunca vamos ver as mesmas flores. Então, se a gente pensar esse momento civilizatório nosso como uma estação do nosso processo evolutivo, da expansão da nossa consciência, nós vamos nos dar conta e vamos fluir no tal de que nós estamos num processo evolucionário. Nós estamos vivendo um processo de expansão da nossa consciência. Que bom! Então, aqui eu trouxe o detalhe dessa cauda do camaleão. E se vocês observarem, a caudinha dele desenvolve a mesma expressão áurea que os antigos chamavam de tabela Fibonacci, que era um grande mestre da Itália medieval e que também orienta a geometria sagrada que foi estudada por arquitetos urbanistas, né? Estudiosos. Leonardo da Vinci estudou muito a proporção áurea, né? Então, eu trago aqui também do elemento vegetal esse girassol para nos encantar, né? É um outro ser que dialoga com a luz. A gente pensa, todos os seres vegetais dialogam com a luz, eles vivem do ar, eles vivem da troca, né? E o que nós estamos fazendo com o nosso ar, né? A gente agora está se dando conta de que o sol se põe. Eu vejo aqui na ponte os carros parando vendo o pôr do sol, mas nem sempre. Nossa sociedade passou batido pelo sol, pelo pôr do sol e pelo nascer do sol, a ponto do Gilberto Gil dizer: olha, vamos ver, é preciso ver o luar, né? É preciso ver o luar, né? E a música, a arte nos traz, né? Vamos olhar o sol, clarear, vamos clarear. Né? Vamos trazer esse sol interior nosso que nós temos. Né? Então, quando a gente vê esse serzinho que dialoga, e a gente olha o miolinho dele, ó, é todo na proporção áurea também, desenvolvendo esse mesmo padrão áureo, essa mesma delicadeza de expressão no macro e no micro. E nós surgimos resultado desse processo evolutivo. Nós somos esse girassol, nós somos esses peixes, nós somos esses sapinhos, nós somos essas borboletas, nós somos o sol e a lua. Nós sintetizamos toda essa construção evolucionária de bilhões de anos de evolução. Então, a partir de hoje, quando alguém perguntar para você que idade você tem, não fica com vergonha de dizer, eu tenho 30, 40, 50, 60. Não, fala a verdade, eu tenho 15 bilhões de anos. Fala a verdade. É isso que nós temos. Nós temos 15 bilhões de anos de uma conspiração da vida. Isso é muita caminhada, gente. Nós precisamos honrar, sermos esses seres com essa capacidade extraordinária. E como seres pertencentes à Terra, nós somos biodiversos, né? Biodiversos em raça, em cor dos olhos, em cabelo, em cor da pele, em
em tendências sexuais, em olhares sobre o mundo, entende? Então, isso é extraordinário, essa é a nossa riqueza. Então, esses seres humanos que agora estão aqui, nós estamos olhando a Terra agora com perplexidade, porque nós estamos nos dando conta de que grande parte do impacto que nós estamos vivendo hoje com essa pandemia foi causada por nós. Por esse ser que chegou na cereja do bolo, porque quando a gente chegou aqui, 99,9% do que a gente vê como realidade já estava aí. Então, nós surgimos nesse momento, né? E aí nos arvoramos com essa arrogância de dominarmos, nos distanciamos, construímos uma realidade em que nós nos consideramos o centro da criação, a coisa mais importante. Então, aquilo que deveria ser, nós fluirmos no tal, nós seguirmos no nosso processo de expansão, nos relacionando com as águas, nos relacionando com os outros seres, com as florestas. Não, nós evoluímos, avançamos, porque somos seres criativos, somos seres inventivos, somos seres dotados de inteligência, nós somos seres quaternos, né? Nós somos seres que evoluímos em diferentes áreas geológicas. Então, tem um grande biólogo, Humberto Maturana, que fez sua passagem no mês passado, ele dizia que todos nós guardamos a mesma célula ancestral, né? E ele disse que tudo se transforma. Então, pensem, nós temos as células dos dinossauros nos nossos corpos, nós temos as águas dos oceanos primordiais nos nossos corpos. A chuva que choveu na Amazônia, através da evapotranspiração, choveu em algum lugar, caiu num pomar de laranjas, fez uma laranja, aquela água que estava na laranja foi parar no seu suco e você bebeu. Então, as águas integram você com os rios voadores da Amazônia, integram você com os rios do São Francisco, né? E esse processo evolucionário que nós estamos vivendo agora nos coloca, do ponto de vista geológico, numa era ecozoica e planetária, né? Que vai de hoje até onde nós dermos conta de ir. Porque nós sabemos, gente, que o contrário de morte é nascimento. As pessoas falam vida e morte, não. É nascimento e morte, porque a vida é eterna. A vida se ressignifica, se transforma, não é? Então, isso é extraordinário, a gente pensar que, nesse momento, nós, com todo o potencial que temos, somos seres de liberdade para desenharmos nossa relação com a Terra, não é? Com essa mãe Terra generosa, que nos abre para a experiência de ser, né? Que nos abre para a experiência da condição humana. E quem é a Terra? Né? Porque esse é o momento de nós pararmos também de coisificar a Terra. A Terra não é uma coisa, não é o que é a Terra, não, é quem é a Terra. A Terra, os gregos a chamavam de deusa, né? A deusa Gaia. Então, é um ser que integra toda a subjetividade e a objetividade. E o Leonardo Boff, poeticamente, nos diz que, no processo evolutivo da vida, toda a evolução da biofísico-química da Terra, em seu processo evolucionário, no humano atingiu um estado de amorização. A vida criou uma subjetividade. A matéria avançou para a ternura, avançou para o pensamento. O pensamento não caiu de paraquedas, ele evoluiu com a Terra, ele evoluiu com a vida, ele evoluiu com as águas, ele evoluiu com as plantas. Então, tudo respira, tudo expira, tudo é vida, tudo é espírito, tudo é manifestação do espírito. Então, no passado, a presença humana nós éramos muito poucos, né? E nesse momento nós estamos numa relação de um impacto muito grande sobre a Terra, e se não mudarmos o nosso padrão, e é nessa direção que nós estamos sendo convidados a agir, para um passo a mais no nosso salto evolucionário de expansão da nossa consciência, para sairmos de uma cultura do ter e de uma arrogância de que somos a coisa mais importante do mundo, para uma arrogância de ser e de uma convivialidade harmoniosa com todos os seres que nos fazem ser.
E aqui eu lembro José Lutzenberg, quando uma vez, numa palestra que eu assistia dele, ele apontou pela janela e falou: olha aquela árvore, sente nela teu pulmão fora de ti. Sente nela teu pulmão fora de ti. O projeto humano, mesmo com o nosso pulmão perfeito, não tivéssemos a relação dos pulmões das árvores, das florestas que estão em volta de nós, desse bioma extraordinário que o Luiz falou agora, que é o Cerrado, uma floresta de cabeça para baixo. Nós somos povos do Cerrado, não é? Honrarmos essas árvores retorcidas, essa casca grossa, essa sabedoria que ela nos apresenta, a resiliência que ela nos traz, né? Então, esse controle da natureza, como diz a Raquel Carson, no livro Primavera Silenciosa, é uma frase concebida em arrogância, nascida na era neandertal da biologia e da filosofia, quando se supunha que a natureza existe para a conveniência do homem. Então, isso mudou, né? Isso mudou, agora nós estamos numa outra relação. E eu trouxe essa figura aqui, que é uma figura da Gestalt, figura e fundo. Eu espero que vocês estejam vendo as duas figuras. Vocês estão vendo as duas figuras? Né? Se você olhar... Sim, estamos vendo. Então, você vê ou duas pessoas aproximando o rosto, ou você vê um cálice, né? Então, essa figura da Gestalt, ela mostra como figura e fundo são indissociáveis para que você possa vê-las, não é? Então, a mesma coisa nós no planeta Terra. O ser humano não pode ser figura e deixar como fundo a natureza, né? O que é figura na vida? É a própria vida. Então, isso é algo muito importante da gente se dar conta. A vida é maior, a vida é o grande valor, a vida é o grande princípio, não é? E é isso que o Tao, o tempo todo, com essa dança harmoniosa que integrando toda essa biodiversidade nos traz, né? E aqui eu trago que cada um de nós traz no seu polegar as galáxias, né? A nossa impressão digital é uma galáxia em miniatura, mostrando essa filiação cósmica, não é? Nós somos filhos das estrelas. Então, agora, quando você olhar para as estrelas de noite, não olha separado delas, olha para esse universo se reconhecendo como pertencente a ele. Você é filho do universo. Você tem o DNA do universo. Você é filho da Terra, você tem o DNA da Terra. Não é? E não por acaso aqui do lado a gente vê a arroba, né? Que é esse símbolo tão contemporâneo que nos integra a todos e também é uma espiral, não é? Então, isso nos lembra que a comunicação do planeta, a comunicação da vida, é para nos integrar nesse voo de liberdade que o ser humano precisa empreender, né? Precisamos sair desse aprisionamento que a gente se colocou nesse sistema econômico que nos colocou como sendo produtores para ganhar dinheiro, um salário no final do mês para ir no shopping comprar coisa, né? E termos uma cifra na frente, ou nos rotularmos pela cor da pele, ou nos rotularmos pelas nossas opções sexuais, ou nos rotularmos pelos status econômico, ou pelos diplomas que temos. Não. Esse é o momento em que a vida é maior, em que os valores e princípios precisam ser reavaliados para nos integrar nesse voo de liberdade, de amor, né? O professor Pierre Weil, ele escreveu essa fórmula aqui, que eu trouxe, onde VR significa a visão da realidade. E ele diz que a visão da realidade é uma função do estado de consciência. Então, assim, quanto mais você expandir a sua consciência, tanto mais você transforma a realidade. Então, para nós que somos praticantes de Tai Chi, que vivenciamos o Tao dentro e fora, né? Para nós, esse testemunho que nós damos com a nossa prática silenciosa, com a nossa meditação em movimento, é uma oportunidade que a gente tem de mostrar para o universo de que a paz é possível. Porque a paz, ela é o encontro das polaridades em equilíbrio. E esse equilíbrio é um equilíbrio dinâmico. Então, quando você pratica o seu Tai Chi, você está trazendo um testemunho individual e silencioso de que a paz é possível, de que a harmonia é possível, a partir de você.
E aí você abre o seu coração e a sua visão para reconhecer essas outras visões, não é? Porque expandir a sua própria consciência significa expandir a realidade de que existem outros olhares, né? Isso é muito importante, né? E que a gente se reconhecer como pertencente a uma grande família evolutiva, né, desenhada pela sabedoria do Tao, e que em nós se expressa numa Sophia Mundi, né, numa sabedoria do mundo, e que cada ser, do girassol aos tucanos, aos jacarés, às onças, aos tigres, né, as diferentes etnias humanas, as diferentes raças humanas, todos nós percebemos a realidade de uma forma diversa. E essa diversidade, antes de ser uma ameaça, expressa a nossa riqueza como ser, né? E aí nossa identidade terrena surge como essa síntese fantástica, em que a gente integra razão, sensação, sensibilidade, intuição, né? Esse desenho é o Homem de Vitrúvio, feito por Leonardo da Vinci, né? Que mostra a nossa escala e essas experiências quaternas de objetividade e subjetividade, de seres, nós somos físicos, psicofísicos, psicoespirituais e espirituais. Então, toda essa síntese que em nós se expressa em energia, e nós podemos vivenciá-la nas nossas meditações, e que no nosso corpo a gente sintetiza a evolução da Terra, né, com esses elementos. Então, a gente tem nos nossos chakras, né, os 5 elementos que nós, em harmonia, integramos energeticamente, né, espiritualmente. Então, nós temos no Muladhara a energia da terra, no Swadhisthana nós temos a energia das águas, no Manipura nós temos o calor, o sol, o fogo, no Anahata nós temos o ar, que é o nosso coração, é o chakra cardíaco, e temos o som, né, nesse elemento, no Vishuddha, que é o 5º elemento, que vocês lembram que eu trouxe no início, o fogo, a terra, a água, o ar e o som. E aí, esses 5 elementos, o equilíbrio entre esses chakras, ou centros vibratórios de energia, que nos conectam energeticamente com todo o universo, se abre no Ajna Chakra, que é o chakra, aqui o 3º olho, e aqui em cima o chakra da coroa, ou 1000 pétalas, ou Sahasrara. Então, nós vemos que nós somos essa síntese em movimento. Nós somos essas águas que fluem. Nós somos esse calor, nós somos essa terra que pulsa, não é? Então, eu vou deixar a gente aqui, eu já estou encerrando, já extrapolei meu tempo, quero agradecer a oportunidade e deixo essa imagem como uma profissão de fé para cada um de nós, nos reconhecermos que nós somos seres de movimento, nós somos seres do Tao, e que nós sintetizamos em nós essas ondas mágicas, que você não para. Aqui foi um recurso de uma fotografia, mas, na verdade, todas as nossas águas são uma água fluindo. Gratidão.